Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje vamos dar continuidade à unidade 4 do livro de História. Vamos estudar o capítulo 2, Transformações pelo Trabalho, página 110. O trabalho na comunidade. O trabalho das pessoas, tá? Então, vamos lá. O trabalho das pessoas muitas vezes se relaciona com as características das comunidades em que elas vivem, tá? Localize na página 157 imagens dos trabalhadores das comunidades, tá? Então, imagem dos trabalhadores das comunidades a seguir e colhe cada uma num cenário adequado. Então, vocês vão lá na página 157, vocês vão achar lá, né? Achar lá. Vocês vão achar. Então, vocês vão recortar e colar, tá? No cenário adequado, certo? Agora, vamos para a página 111. Diferentes trabalhos. Na cidade em que você mora, as pessoas exercem muitas atividades diferentes no dia a dia. Já vimos que as atividades ligadas à construção transformam os espaços, mas na verdade, todas as atividades humanas, tá? Todas as atividades humanas causam impacto no espaço em que vivemos, tá? Um escritório, por exemplo, precisa ser abastecido por energia elétrica para o uso de equipamentos eletrônicos e para conectar computadores à internet. A produção e a manutenção desse recurso transformam os espaços, tá? Transformam, né? Trabalha mais rápido, é isso? E outras utilidades também. E com relação à energia, eu vou gastar mais energia, né? Vai ser energia ao dobro, tá? Então, olha, são os escritórios, tá? Escritórios são ambientes, tá? De trabalho colaborativo, por proporcionarem a reunião de pessoas, tá? Precisam de que infraestrutura e manutenção, o que lhe traz impactos sobre, tá? Os recursos naturais, tá? E a transformação no meio ambiente. As atividades domésticas, assim como outras, também transformam e impactam, tá? A comunidade ao redor. Quando compramos mais do que precisamos, colaboramos para que os recursos naturais se esgotem mais rápido, tá? Além disso, o descarte incorreto de lixo é entulho, pode causar inundação e trazer transtorno para todos, transformando de forma negativa o entorno de onde vivemos. Então, olha só, a manutenção de uma casa também, tá? Impacta e transforma, tá? O meio ambiente. A água, tá? E os produtos de limpeza precisam ser utilizados de forma consciente, tá? Para minimizar, tá? Minimizar o desperdício de água e evitar a poluição do meio ambiente, certo? Quanto mais a gente gastar detergente, né? Vai
poluir, tá? O meio ambiente, a poluição do meio ambiente, excesso de lixo, tá, gente? Então, o lixo tem que ser colocado, guardado lá, em sacos, tá? Separando os lixos, tá? Vidros, plásticos, sabe? Não misturar tudo, não. Cada um, sim, sabe? Cada um separando o lixo o seu, de forma correta, certo? E não descartar lixo na rua e também não ter entulho, porque causa inundação, as ruas ficam cheias, né? Inundadas. O lixo, jogar o lixo de forma incorreta pode entupir bueiros, tá? Enfim, alagando as ruas, as frentes das casas, tá, gente? Então, enfim. Então, devemos evitar isso, né? Fazendo o que é o correto, tá, gente? Então, agora vamos para a página 112. O trabalho e o cotidiano. Quando observamos a paisagem ao redor, é possível perceber que ela foi modificada pelas atividades e pelo trabalho realizado pelos seres humanos. Você já notou que o trabalho faz parte do seu cotidiano e transforma as paisagens? As calçadas são os locais de trânsito de pedestre, né? Pedestres, e as ruas, os locais de trânsito, tá? E as ruas, os locais de trânsito dos carros, tá? Olha só. Então, olha só, essa rua aqui, tá? Essa via aqui está sendo pavimentada, tá, gente? Pelas atividades, tá? E pelo trabalho, tá? Realizado pelos seres humanos, tá? Pelos trabalhadores aqui, tá? Então, olha só, as calçadas são os locais de trânsito de pedestres e as ruas, os locais de trânsito dos carros, tá? Para que todos possam transitar com segurança, tá? Há pessoas que trabalham na pavimentação e manutenção das vias, tá bom? Então, olha só, a transformação, né? Antes a terra era de terra, a gente chama de terra batida, né? E agora, toda pavimentada. Então, houve, tá? Transformação, modificação na paisagem, né? O antes e o depois, né? Então, aqui, pavimentação de rua em Porto Velho, Rondônia, tá? E as calçadas também, né, gente? Com certeza não era assim, foi toda modificada. Outro ponto, os alimentos que consumimos são todos os alimentos que consumimos todos os dias, tá? São resultado do trabalho dos agricultores e de pessoas que são responsáveis, tá? Que são responsáveis pelo transporte e comércio de mercadoria. Então, esses alimentos, né, que nós, tá, consumimos, tá? É de responsável de quem? É a responsabilidade dos agricultores e daquelas pessoas que, tá? Que vão fazer o transporte, vão transportar, tá? E comercializar esses produtos, tá? Até chegar à nossa mesa. Então,
vem muito lá do campo, né? Da zona rural, essas plantações, tá? Que nós consumimos. Então, vem de longe, então vem no transporte, né? Vem no caminhão, enfim, né? Então, é comercializado até vir à nossa cidade, né? Para chegar à nossa cidade, tá bom? Então, olha só. Trabalhador rural, tá? Ele está irrigando, está molhando manualmente, tá? Uma plantação de hortaliças, tá? E este lugar é lá em Bom Jesus, Minas Gerais. Essa fotografia aqui, tá? E aqui, por meio do trabalho, essa imagem aqui. Por meio do trabalho do professor, os alunos aprendem a ler, escrever, resolver operações matemáticas, compreender o funcionamento do nosso corpo e passam a conhecer diferentes lugares e culturas, tá? Alunos e professora estão interagindo, né? Interagem em aula de música, tá? A energia elétrica, outro ponto, a energia elétrica que utilizamos é produzida com o trabalho de muitas pessoas e pode ter origens diferentes. Ela pode ser produzida em uma usina hidrelétrica, que usam a força das águas para gerar energia, ou em parques eólicos, que usam a força do vento, tá? Por exemplo, né? Olha lá. Aqui, ó, gente. A força do vento, tá? Tudo o que existe ao nosso redor é resultado do trabalho de alguém, tá? E as atividades que esses profissionais desempenham são importantes para todas as comunidades. Vamos agora para a página 114, as atividades humanas no passado. Olha só. As atividades humanas sempre provocaram mudanças nas paisagens e transformaram os lugares, seja na cidade, seja no campo. No Brasil, por exemplo, a construção de ruas e o calçamento de vias públicas nas grandes cidades já modificaram a paisagem em 1824. Como podemos ver nesta imagem que retrata a cidade do Rio de Janeiro, tá? No Brasil, por exemplo, a construção de ruas e o calçamento de vias públicas nas grandes cidades já modificaram a paisagem em 1824, como podemos ver nessa imagem, né, que retrata a cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez lendo, tá? Para reforçar aqui que para nós entendermos melhor, tá? Isso aqui é uma gravura de Jean-Baptiste Debré. O nome dessa gravura é Calceteiros. Gravura publicada em Viagem Pitoresca à História do Brasil, tá? Mas as mudanças não ocorrem somente nas grandes cidades. No campo também houve transformações, tá? Nessa época, né?
Florestas, tá, foram derrubadas para dar lugar a plantações de café e outros produtos que naquele momento se tornaram a base da economia local. Então, naquele tempo, né, eles faziam esse tipo de atividade, tá? Eles faziam derrubada de florestas para, tá? Para fazer o plantio, né? Para ter o lugar no plantio naquele tempo, né? E porque o café naquele momento era a economia local, era o que estava dando naquele momento, né? Era a economia para gerar dinheiro, enfim. Mas eles utilizavam dessa forma que hoje nós sabemos que a derrubada de floresta pode causar grandes impactos no meio ambiente, né, gente? Pode causar revolta da natureza, né? Por isso que acontecem várias coisas, né, na natureza, né? Ven- 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 Vendaval, enfim, os animais podem ir embora, tá? Por falta de florestas, né? Derrubada de floresta, de árvores, podem ir embora, causando o quê? Qual é o impacto? Pode causar, pois é, pode causar extinção, né? Os animais podem ir embora, né? Porque a casa deles é a floresta. Com a derrubada da floresta, das árvores, né? Os animais vão embora, né? E muitas vezes causando a extinção. A gente nunca mais vai vê-los, né? Fora outras revoltas na natureza, né? Inundação, tá? Enfim, gente. Calor, né? Insolação, né? Insolação. Enfim, vários danos que causam ao meio ambiente, tá? Então, agora vamos para a página 115. Então, vamos lá. Encontramos outro exemplo de como o trabalho pode transformar a paisagem de um local na história de Minas Gerais, durante o século XVII, que vai de 1701 a 1800. Muitas pessoas foram para a região das atuais cidades de Ouro Preto, Mariana e Diamantina para trabalhar na mineração, tá? Olha só. O trabalho dos garimpeiros se tornou tão importante que, para vender o ouro encontrado em Minas, foram construídas estradas e portos. A principal delas, chamada Caminho do Ouro, ligava essas regiões de Minas Gerais ao porto de Paraty, no Rio de Janeiro, tá? Tá? Com a venda, né? Vendeu em ouro encontrado aqui, olha, que gerou construções de estradas, né? Com a venda do ouro, né? Foram construídas estradas, que ligam Minas Gerais ao Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. E passava por várias cidades no caminho, tá? O Caminho do Ouro foi construído tendo como referências, tá? Com referências, as trilhas abertas pelos indígenas, os guaianazes, tá? E muitos anos depois foi novamente transformado, dando origem, tá? Dando origem à Estrada Real.
Olha só aqui. Grupo de caminhantes percorre o trecho da Estrada Real que vai de Diamantina até São Gonçalo, no Rio de Janeiro, até São Gonçalo, no Rio de Janeiro já. Desculpe. Tá, vamos voltar. Grupo de caminhantes, tá? Grupo de caminhantes percorre o trecho da Estrada Real que vai de Diamantina até São Gonçalo, no Rio das Pedras, tá? No Rio das Pedras, Diamantina, Minas Gerais, tá? Além de contribuir para o surgimento de cidades e a criação de estradas, o trabalho de exploração e comercialização do ouro proporcionou o desenvolvimento de várias profissões, especialmente aquelas ligadas ao comércio. Agora vamos às atividades, página 116. Número 1. Desenhe ou colhe em uma folha à parte uma imagem que retrate uma atividade de trabalho desenvolvida na comunidade em que você vive. E depois responda às questões, tá? Então, você vai desenhar ou colar, tá? Uma atividade, tá? Uma imagem, tá? Que retrate uma atividade de trabalho desenvolvida na comunidade em que você vive. Letra A. Que atividade é essa? Vocês vão responder aqui. B. Qual é a importância dessa atividade? Letra C. Como essa atividade modifica a sua comunidade? Tá? 2. Preencha o quadro com as respostas das perguntas sobre cada um dos profissionais citados. E aqui vai ficar só os trabalhadores, né? O trabalhador, o enfermeiro, o pedreiro e o cozinheiro. Então, vamos lá. Só falando sobre o enfermeiro, depois só sobre o pedreiro, depois o cozinheiro, tá? O enfermeiro, o que faz e onde trabalha? Então, o enfermeiro, tá? Ele auxilia, tá? Ou cuida das pessoas doentes, tá? Trabalha em hospitais, vocês podem escrever isso, tá? Vocês vão eleger, tá? Trabalha em hospitais, unidades, tá? De saúde. Então, ele ajuda as pessoas doentes, tá? E trabalha em hospitais ou unidades de saúde. Como transforma e impacta, né? Como transforma e impacta positivamente a comunidade. Bem, como é que ele faz? Como ele transforma e impacta positivamente a comunidade? Tá? Ajudando as pessoas, né? Auxiliando as pessoas. Então, qual é o ponto negativo aqui? Como ele pode impactar negativamente a comunidade? Como pode ser? Bem, negativamente, se não descartar corretamente o lixo usado, como seringas, vocês podem escrever, assim, é uma ideia, né? Como seringas, tá? E etc. Outras coisas, né? Curativo, né? Gaze, ficar jogando, descartando de forma incorreta, tá? Pode causar danos, tá? Ao meio ambiente, né? Esse, tá? Como ele pode impactar negativamente a comunidade, né? Fazendo essas coisas erradas, né, gente? Tá? Se não descartar corretamente o lixo usado, com seringas, agulhas, né? Essas coisas aí que pode causar danos aos danos ao meio ambiente, tá bom?
E o pedreiro? O pedreiro, ele constrói ou reforma casas, prédios, tá? Aqui, bem aqui, tá? Ele tá, aqui mais. E aqui, como ele transforma ou impacta positivamente a comunidade? O que ele pode fazer? Ele muda a paisagem, né? Ele transforma, melhorando o ambiente, tá? E como ele pode impactar negativamente, tá? Ele pode causar prejuízo ao meio ambiente, se não destinar corretamente as sobras, tá? De construção, ficar jogando entulho, tá? Saco de cimento, enfim, tá? Então ele tem que pegar o lixo dele, né? Separar e depois jogar no lugar adequado, né? Tem essas lixeiras recicladas para jogar só vidro, só para jogar papel, que mais? Então, cada um no seu destino, né? Materiais orgânicos, tá? Enfim, gente. Ou então faça isso na sua casa, separa os lixos, tá bom? No caso, o pedreiro, ele pode também juntar o lixo, tá? Para não causar prejuízo ambiental, tá? Descartando esses restos de sobras de construção, tá? E o cozinheiro? O cozinheiro, ele faz diretamente tipos de comidas, tá? Ele faz diferentes tipos de comida, pode trabalhar em restaurantes, fábricas, hotéis, tá? E eu também em outros estabelecimentos, tá? E aqui, qual é a transformação positiva? Como ele pode transformar e impactar positivamente a comunidade? Ele supre as necessidades das pessoas de se alimentar, né? E aqui, como ele pode impactar negativamente a comunidade? Ele pode contribuir negativamente, ele pode contribuir para o desperdício de alimentos, tá, gente? Não podemos desperdiçar alimentos. Olha o dia da manhã, tá, gente? Tem, né, pessoas que, né, precisam, tá? Estão morrendo de fome, então tem que pensar, sabe? Não desperdiçar alimentos, tá? Agora vamos para a página 117. Número 3. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Que é o ônibus com tração animal? Tadinho dos animais, isso é no passado, né? Olha só, os animais que carregavam as pessoas, transportavam as pessoas. E aqui é um ônibus, tá? Então, letra A. As duas imagens mostram tipos de transportes antigos, mas ainda possíveis de ser encontrados. Para que eles são utilizados? Vocês vão responder, tá? Letra B. Quais diferenças e semelhanças você observa entre esses veículos, tá? Quais são as semelhanças e diferenças, tá? Entre esses veículos. O ônibus, ele é coletivo, né? Por isso nós podemos dizer, nós dizemos que o ônibus é um transporte coletivo, por quê?
ele transporta muitas pessoas, né? Muitas. Os animais, naquele tempo, ainda a gente vê muito isso mais interior, né? Mas não pode ser muitas pessoas, que o animal não consegue, né? Não consegue, nem pode, né? E hoje em dia isso até é proibido, tá? Não pode, né? Ele não suporta, não vai suportar, né? Enfim. Bem, nós já falamos da B, né? Que é as semelhanças e diferenças entre esses dois veículos. Aqui é um veículo material, né? Esse aqui é um veículo, é um ser vivo, né? Bom, letra C. Qual é a importância de veículos de transportes coletivo para a comunidade e quais mudanças na paisagem podem causar? Por quê? Responder, tá, gente? A número 4. Observe a imagem ao lado. Feita por Jean Baptiste Debré. Ele representa trabalhadores serrando madeira em 1822. Essa atividade transformou a paisagem de duas formas. Quais são elas? Essa atividade aqui ela é uma atividade oral, tá, gente? Então, olha aqui, essa pergunta aqui, tá? Então, ele pergunta aqui, essa atividade transformou a paisagem de duas formas, né? Que a gente observa, então, ocorreu quando ela foi derrubada, né? Quando foi feita a derrubada da árvore, tá? Quando foi derrubada, tá? A derrubada de uma árvore na natureza. E depois, qual foi a outra transformação? Quando ela foi utilizada, né, numa construção civil, né? Para fazer uma casa, né? Ou outra construção, tá bom? Enfim, então é isso. Então, crianças, nós vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima aula de história, tá? E até outro momento, tá, gente? Fique com Deus. Até a próxima aula.